Então, assim, o Salomão, ele compara o homem com um animal, desta mesma forma. Amém? Por quê? Porque ele não usa, ele tem a mente, mas ele não usa o raciocínio. Ele não quer pensar. Amém? Está obscurecido na ignorância do seu pecado, irmão. É dessa mesma maneira. Amém? Ele age dessa mesma maneira como um animal. Embora ele tenha raciocínio. Para ele tudo está bom. Para ele levanta, come, não sabe que tem um Deus que fez ele levantar, que deu vida para ele. Ele não dá graça, ele não glorifica um Deus que dá o ar, dá vida para ele respirar, o alimento na mesa dele. Ele não agradece, né? Ele vive, podemos dizer assim, como animal. Então é dessa mesma maneira, irmão. Embora o homem tenha raciocínio, mas ele vive dessa maneira, pela vontade da carne. Entendeu? Nós estamos dando uma comparação, fazendo somente a vontade da carne. Então, a terrena que é a sabedoria das coisas do homem. Deus capacitou o homem, deu raciocínio para que ele venha raciocinar aqui nessa terra. Amém? Deu sabedoria porque ele deixou de ser a pessoa sábia, perfeita. Amém? Agora ele tem entendimento dessa terra. Por enquanto, essa terrena, ela tem uma característica animal, dessa maneira. E por quanto, irmão, por sua vez, a espiritual, ao animal que não é espiritual, por sua vez, ela tem uma característica demoníaca, irmão. Porque viver no domínio dos 5 sentidos é estar de acordo com o pecado, com luxúria, irmão. Desejos ilícitos e práticos, impuras, que abrem caminho para uma pessoa ao que é diabólico, irmão. Amém? Ou seja, adverte. Se Gálatas capítulo 5, versículo 16 fala que andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Então, nós podemos entender dessa maneira, irmão. Nós fazemos uma colocação, não é? Da terreno das coisas do homem, o homem se gloria com a sabedoria, com o entendimento das coisas aqui dessa terra. Ele tem a mente, não a mente de Cristo, mas a mente agora, raciocínio e raciocinar, de pensar, de entender e de se gloriar com as coisas aqui dessa terra. E depois ele é tentado a pensar nas coisas erradas, nas coisas ruins. Ele é induzido, ele é atentado a um conflito entre as coisas, há um conflito entre o espírito, o espiritual e o demoníaco. Porque Deus, ele quer que você pense as coisas boas, aleluia, as coisas ótimas, as coisas boas dessa terra, para que você venha viver uma vida abençoada, não é? E o inimigo quer que você venha pensar as coisas ruins, irmão, coisas ruins colocar no seu pensamento, né? Essas práticas, né, diabólica, ou seja, característica demoníaca, irmão. Amém? Então, ainda que o homem não sirva o Senhor nessa fase da terra, irmão, tem entendimento, tem estudo, é sábio em todas as coisas, entendimento das coisas dessa terra, irmão, mas ele é atentado a pecar, irmão. Não é suficiente. Porque aí ele tem um conflito, como ele não tem o pensamento de Cristo, que ele perdeu o pensamento espiritual, essa essência que Adão tinha lá, então agora há uma luta com o pensamento diabólico. Agora o diabo faz com que ele venha pensar maldade, pensar ruim, venha fazer coisas erradas, pensamentos diabólicos, inveja, contenda, briga por prostituição, desejo ilícito, tudo isso, irmão. Por isso que nós temos que buscar, meu irmão, minha irmã, a sabedoria do alto, irmão. Não sei se os irmãos entenderam até aí. Por isso que nós temos que buscar os conselhos sábios da palavra do Senhor, são palavras do alto. Nós temos que nos tornar espiritual, voltar a ter a mente de Cristo, irmão. Pensar como Cristo pensou, que os vossos sentimentos sejam mesmo de Cristo. Os vossos pensamentos, a maneira de andar, a maneira de falar, a maneira de se comportar, a maneira de se vestir. Glórias a Deus, irmão. Amém? Então é isso que Adão e Eva perderam, irmão. Eles eram sábios. Então, essa consequência de querer saber, conhecer mais, irmão,
de querer saber mais, irmão, dessas coisas que não convém nós sabemos, irmão. Amém? Glórias a Deus. Então, não sei se os irmãos entenderam até aqui. Então tem essas três coisas, irmão. A característica é a sabedoria humana da terra, tem essas características na sua origem terrena, animal, não espiritual e demoníaca, irmão. Então é isso, por isso que não é suficiente somente termos o conhecimento dessas coisas dessa terra, irmão. Não é suficiente para as nossas vidas, irmão, para ter um sucesso na vida, para ser bem sucedido em todas as áreas, próspero, abençoado. Irmão, não podemos só ter a sabedoria e entendimento humana dessa terra, não só viver pela razão, irmão, nós temos que viver pela revelação, irmão, não só o sentimento dessa terra, não é? Mas pela razão, porque quando Deus ele fez o homem perfeito, como nós tínhamos falado, com raciocínio, inteligência, mente, intelecto, de pensar, de agir, de ouvir, falar, essas são as características de Deus ao homem, ao fazer o homem, eram perfeitas, irmão, mas agora elas deixaram de ser perfeitas, irmão. Então o homem está vivendo nessa terra, irmão. Então, nós pensamos, raciocinamos, porque Deus nos criou assim, irmão, então, mas nós somos atentados, irmão, pela consequência do nosso pecado. Aí vem os nossos pensamentos, vem a luta dos pensamentos ruins em nossa mente, irmão. Então não adianta nós termos só o entendimento da sabedoria dessa terra, do conhecimento das coisas, ter estudo, ter formação, glórias a Deus, se nós não tivermos a sabedoria espiritual, irmão, porque a sabedoria de espiritual que vai manter o equilíbrio em nossa mente, irmão, vai repreender todo pensamento ruim, irmão, todo pensamento perverso, irmão, que houve lá quando Adão e Eva pecaram, as consequências do pecado, irmão, que é inveja, porfia, contenda, prostituição, todos os pensamentos demoníacos, irmão. Então, para que você venha a ser bem sucedido, irmão, você tem que ter um pensamento espiritual, o seu pensamento espiritual que vai combater o pensamento demoníaco, irmão. Glórias a Deus, irmão. Vai combater todo o pensamento demoníaco de Satanás que quer destruir, irmão. Por isso que só os pensamentos humanos, intelecto, raciocínio, conhecimento, entendimento dessa terra não é suficiente para a nossa vida, irmão. Mas se você tem, irmão, o entendimento dessa terra, for um homem sábio, estudado, das coisas dessa terra, todas as coisas boas dessa terra, irmão, você adquirir para você absorver na sua mente, mas tiver a sabedoria, a mente de Cristo e a sabedoria espiritual, irmão, glórias a Deus, irmão, então você é sucedido em todas as áreas, irmão, amém? Glórias a Deus, irmão. Nós podemos entender dessa maneira, amém? Então é isso que nós estamos falando. Viver no domínio dos 5 sentidos é estar de acordo com o pecado e com a luxúria, irmão. Então andar em espírito, então uma mente de Cristo é andar em espírito, irmão. E jamais satisfarei as concupiscências da carne, irmão. Amém? Como diz aqui, nós vamos ler. Aqui você tem um contraste entre a sabedoria que Deus dá e a sabedoria da humanidade decaída, irmão. Aqui fala a sabedoria do alto, que nós lemos. Aqui você tem um contraste entre a sabedoria que Deus dá e a sabedoria da humanidade decaída. A solução para o problema de controlarmos nossa língua e buscarmos a sabedoria divina é buscarmos a sabedoria divina. Está aqui, né? Então a solução para o problema de controlarmos nossa língua é buscarmos a sabedoria divina. Em Tiago capítulo 1, versículo 5 fala, se você necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Ele dá deliberadamente, Ele te dá. Amém? Está aqui, ó. Entre vós, sábios e inteligentes, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Aí que está, né? A sabedoria que a pessoa tem e que vem de Deus, irá mostrá-la humildemente com as suas obras, com as suas boas obras, não somente com palavras, irmão, mas somente com as suas boas obras, irmão. Amém? Olha só o que ele fala. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade, irmão. Por quê, irmão?
Porque se você tem a sabedoria do mundo, o conhecimento, intelecto, raciocínio, como nós estamos falando, depois da queda depois da queda de Adão, lógico, não se glorie das coisas deste mundo. E se for ainda diabólica, irmão, inveja, amargura, e não se glorie disso também. Deixa a mentira, deixe tudo isso. E começa a pensar no Espírito, começa a pensar com a mente de Cristo, irmão. Amém? Deixe disso, deixe a mentira. Amém? E essa sabedoria que desce lá do alto é terrena, animal e demoníaca, como nós havíamos explicado, irmão. Amém? Demoníaca, terrena, animal, demoníaca, da carne e pensamentos contrários. Uma chama a outra, irmão. Aquilo que nós havíamos acabado de explicar, irmão. E, pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, irmão. Estamos terminando. Isso é destruição, guerra. Não há paz, irmão. Produz confusão. Onde não há sabedoria do alto. Pois está envolvido em inveja, contenda, está confuso. Essa sabedoria do mundo, essa confusão corrompe outros relacionamentos humanos. Essas atitudes são fúteis. Vamos buscar reconciliação, irmão, em Deus. É isso que ser sábio é dessa maneira, irmão, do alto. Isso é a sabedoria do alto, irmão, que Deus nos concede. Versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente... pois onde há inveja infeccioso, a confusão e toda espécie de coisas ruins. Irmão. E a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, irmão. Está aí. Ou seja, a sabedoria que vem de Deus, ela é pura, santa. Estamos livres de qualquer contaminação disso que nós falamos, né? Pois estamos livres de inveja, amargura, conduta egoísta, que corrompe completamente uma pessoa. De tudo isso nós estamos livres, irmão. Glórias a Deus, ela é pura se temos a sabedoria de Deus. Amém? A sabedoria que vem de Deus é pacífica, ela tem um espírito de tranquilidade, de calma. Né? E a pessoa que se compromete com a verdade só se mantém a paz, ela se compromete com a verdade só para manter a paz, irmão. Para se mantê-la a paz, irmão, em todo lugar que ele andar. É isso, irmão, a sabedoria divina. É completa, não faz acepção de pessoas aqui, ó. Indulgente, plena, completa, bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ou seja, ela não faz acepção de pessoas, ela é sólida e consistente, irmão. É sem fingimento, sem hipocrisia, irmão. É isso. A verdadeira sabedoria é sincera e despretensiosa, irmão. Despretensiosa. É isso que Deus ele ensina, irmão. A sabedoria do alto é tudo isso. Nós adquirimos essa sabedoria, irmão. Entendeu? Então nós explicamos até aí sobre isso aqui que ele nos deixou claro, irmão. Sobre esse entendimento, sobre esse entendimento que nos dá com relação a esses pensamentos, irmão. Terreno, animal, não espiritual e demoníaco, irmão. Amém? Glórias a Deus. Não sei se os irmãos entenderam um pouco sobre isso, irmão. Amém? Aleluia. A segunda sabedoria do mundo, da qual Deus diz, destruirei, né? A primeira sabedoria do mundo, né? Que nós vimos lá, a primeira sabedoria terrena, que é do mundo, a primeira sabedoria de Deus, lógico, e a segunda sabedoria do mundo que nós vimos. A primeira era de Adão perfeito, né? A sabedoria de Deus não tem inveja, não tem contenda, não são daqui, mas é do alto, é celestial. E a segunda sabedoria do mundo, a qual Deus destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo, versículo 19, amém? Por isso que há um conflito entre a sabedoria deste mundo e a sabedoria de Deus, irmão. Por isso que é um conflito. E o conflito aparece supremamente na cruz de Cristo. Deus opera mais sabiamente e mais poderosamente nas maneiras diretamente opostas à expectativa humana. É sobre isso que nós vamos dar continuidade. Vamos parar até aqui, irmão. Amém? Por isso que é esse conflito agora entre a mente do homem e a mente de Deus. Fazer a vontade do Espírito, da carne e a vontade da carne e a vontade de Deus, irmão. Amém? A terrena é animal, não espiritual, e a demoníaca, irmão. Né? Essas são as características, irmão. Então, por isso que nós temos que pensar e agir os mesmos pensamentos de Cristo. Amém? Então, até aqui nós paramos.
né? Graças a Deus por esse momento de estarmos aqui, terminando, em nome de Jesus. Agora curve a cabeça e feche os olhos. Senhor, nosso Deus e Pai amado, Pai Santo, mais uma vez agradecemos ricamente por esse momento de estarmos aqui, Pai, a qual tem ensinado, aleluia, dado um entendimento sobre como nós devemos pensar, como devemos agir, ó Pai. Queremos ter a mente de Cristo, agir pela vontade do Espírito, não fazer a vontade da carne, Pai. Bendito é Teu nome, sabemos que esse pensamento agora, Pai, agora o terreno, das coisas desse mundo, muitas vezes, ó Pai, ele não traz edificação para as nossas almas, ó Pai. E muitas vezes ele não traz salvação, não traz resposta para as nossas vidas, Pai. Porque se todos os homens sábios dessa terra pudessem conhecer, pudessem resolver os seus problemas, ó Pai, então não precisava, Pai, da sabedoria divina, Pai, do Teu Espírito Santo, da mente de Cristo sobre as nossas vidas, ó Pai. Pai Santo e Justo, é por isso que nós queremos ter a sabedoria que vem do alto, Pai, essa que nos traz salvação e edificação das nossas almas, ó Pai, porque a sabedoria dessa terra, conhecemos as coisas que é do mundo, que é do homem, Pai, glórias a Deus, e muitas vezes nos gloriamos disso, Pai, e que muitas vezes ela nos traz para nós característica do animal, ó Pai, essas características da sabedoria, aleluia, da carne, Pai, animal, Pai, que muitas vezes é da carne, satisfazendo o desejo da carne, Pai. Glórias a Deus, conhecemos somente as coisas da carne, Pai, e não das coisas do Senhor, que por sua vez, ó Pai, nos torna, Pai, com pensamento demoníaco nas nossas vidas, ó Pai. Muitas vezes se tornam pensamentos demoníacos, porque nós não temos força, Pai, para vencer os pensamentos contrários, Pai, somente com o nosso pensamento humano, somente com a nossa carne, nós não conseguimos vencer, ó Pai, as hostes do mal, o pensamento mal, Pai. Por isso que nós temos que ter a mente de Cristo, Pai, que vem do alto, a sabedoria do conselho da Tua palavra, para nós vencermos todo mal sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, Pai. Nos ensina nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, a buscar essa sabedoria do alto, Pai. Como nós lemos, é a paz, é mansidão, é benignidade, não faz acepção de pessoas, ela é pura, santa, Pai. É isso que nós precisamos, ó Pai, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, Pai. Assim, abençoa cada um de nós, os seus ouvintes, que ouviram esta mensagem, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Assim nós agradecemos, em nome de Teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Deus seja louvado. Amém.